Vamos ler juntos? Isso é um princípio. Obedecei, na minha tradução diz a vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa, como quem deve prestar conta, isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, irmãos, uma das questões hoje que tem prejudicado muito crente é a desobediência aos seus líderes. Obediência, irmão, ela é dentro da totalidade. O maior profeta aqui da igreja é o pastor Ladstone. Daqui dessa igreja aqui é ele. Para mim, para mim, irmão, pode descer um anjo do céu, saindo fogo para todo lado. Posso receber a mensagem dele, mas mesmo assim, eu vou a quem? Ao meu pastor, para me tomar uma decisão naquilo que as pessoas são usadas para falar comigo. Eu não trago nada em confusão, nada que confunde a minha cabeça, nada que eu tenha dúvida. Então, nós temos, todo pastor que Deus coloca na nossa vida, Deus tem um objetivo. Eu trabalhei com vários pastores, fui ovelha e sou ovelha até hoje, e cada pastor tem uma forma de trabalhar. Por exemplo, já falei para os irmãos que o pastor que eu aceitei Jesus com ele, eu já, umas 2 vezes, eu estendi a mão para ele, ele não me cumprimentou, ele só virou a cabeça assim e foi embora. Não sei se ele estava me provando, testando, sei lá, mas não cumprimentou. Ele falava pouco, quase nada. Ele falava, você conversava com ele, pedia pastor, tá? Ele falou, não, vamos orar. Ele falou, vamos orar. Depois a gente fala, às vezes passava 6 meses, 1 ano para falar com a gente. Ele não esquecia, entendeu? Mas é, até hoje, um grande homem de Deus. Ele era duro, meu irmão. Ele era corte reto. Eu lembro muito bem, querendo ser um pregador e tal. Às vezes falava uma palavra errada aqui, ele ficava sentado aqui no culto de jovens. A gente tinha aquele culto de jovens todo sábado. E nós evangelizávamos e fazia aquele culto. Quando falava um negócio errado aqui, você ia descendo, ele chamava, sentado. Está errado, você falou aí, ó. Você não pode falar, não. Por exemplo, um dia eu falei no púlpito, aleluias. Ele me chamou, meu filho, não existe a palavra aleluias. Você está na frente ali falando aleluias. Não, é aleluia. Não fala mais aleluias. Nunca esqueci disso. E outras coisas. Então ele era corte reto. Então, você deve obedecer e honrar e aceitar cada pastor que Deus coloca na sua vida. Cada pastor trabalha diferente e tem um trabalho diferente da vida da gente. Hoje eu estou com o pastor Sival Xavier. O pastor Sival é um homem de paz. É um homem tranquilo. Então tem época que Deus coloca uma pessoa diferente na nossa vida. Mas o segredo de nós termos vitória na nossa vida é ser obediente. E obedecer não é fácil. Não é. Por exemplo, até hoje, as minhas viagens, eu falo com o pastor, estou indo a tal lugar. Por exemplo, eu tinha que estar numa viagem no Pará. Eu disse, não, nós vamos estar juntos lá em dezembro. Eu não estou podendo estar lá em janeiro de jeito nenhum. Dia 10 de janeiro tem que estar lá em Pará, lá na Paragominas. Tem que estar lá. Não, nós vamos estar juntos lá. É aniversário da igreja e nós vamos. Tudo bem, pastor, vamos mesmo. Está entendendo? Nós vamos. Dia 10 e 11, tem uma reunião com o pastor Zé Wélio. Vamos estar lá junto. Eu vou ter que ir lá em casa, chego em casa na semana, pego um voo, venho para São Paulo, para ficar 10 e 11, sentado ali na mesa com eles. Provavelmente fala pouca coisa e ouvir ali o dia inteirinho. É fazer o quê? Então, você tem que aprender o seguinte: a obedecer às diretrizes que Deus usa o seu pastor para a sua vida. É bênção para você. Uma vez, vou terminar, já estou 9:07. Vamos ficar de pé, vou falar de pé isso. Tinha um pastor que eu coloquei numa congregação, nós colocamos numa congregação, e o pastor é diferente do outro. O outro era bom. E aquele ali era quieto. A mensagem dele era bem pouquinha e tal. E aí os irmãos, um dia um irmão lá, um irmão que tinha dinheiro na igreja lá, a congregação era alugada. Aí me chamou, não, pastor, nós não queremos esse pastor aqui, porque esse pastor não sei o quê, e falou um monte de coisa, e
E o pastor Israel sempre foi apavorado. Pastor, nós temos que ir lá. Não, não vou lá não. Passou um mês, aí eu fui lá. Aí reuni todos eles assim. Aí o pastor ficou calado. O pastor não falou uma palavra. Até eu não esqueço o nome dele. Está em São Paulo, em Dayatuba. Ele chamava-se pastor Eliseu. Ele ficou calado. E o irmão, meu irmão, só peia. Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Não alimenta as ovelhas. Que não sei o quê, não tem ensino, não tem não sei o quê. Foi só pancada. Então é o seguinte, tem que tirar ele daqui. Eu falei, irmão, não vou tirar não, irmão, porque quem colocou ele aqui foi Deus. E ele vai ficar aqui até o dia que Deus quiser. Então se o senhor não tirar, eu vou sair da igreja. Se eu fosse o senhor, não saía. E ele sabia que o dízimo dele era alto. Aí ele disse, não, então se eu sair daqui, essa igreja vai fechar. Porque é o meu dízimo que sustenta tudo aqui. Falei, ah, é? Falei, irmão, você sabe que não vai fechar, porque é o Senhor que é dono dessa igreja. É o Deus que nós temos que é dono dela. E ele saiu mesmo, saiu e foi embora. E já acontece testemunho aqui. Aí realmente, aquele tempo nós estávamos numa vida bem difícil ali. Difícil. Mas no outro final de semana que ele foi embora, de repente parou um carreteiro lá de frente à igreja. E desceu e chegou lá no pastor, falou, pastor, eu estava passando aí na rodovia, eu não sou crente, eu estou afastado da igreja, mas eu sou dizimista e Deus mandou eu vir aqui nessa congregação dizimar aqui. E fala quanto que era o dízimo dele. O mesmo valor que aquele irmão dizimava era o dízimo que aquele irmão foi colocar lá. E todo mês, ele não assistia o culto, mas todo mês ele ia lá e dizimava. E foi dizimando, e foi dizimando, e foi dizimando, até que a igreja cresceu. Aí de repente, Deus abençoou, aí ele sumiu. Mas ele foi usado para cuidar da igreja. E esse irmão marcava no pé. Aí nós fomos numa igreja grande, bem grande, uma igreja onde o Tiago pastoreou, deve caber lá umas 450 pessoas, um tempo bonito, um terreno grande, quase 1.500 metros de terreno, bem centralizado. Quando a igreja fechou, esse irmão estava tão coitado, passado alguns anos, foi lá procurar o irmão, disse, a igrejinha lá fechou, né, irmão Antônio? Ele falou, então entra aqui no carro, né? Fechou, mas entra aqui. Aí entrou, chegou aqui, fechou, mas abriu aqui, ó. Então, irmão, obedeça o seu pastor do jeito que ele é. Você sabe por que você não pode suportar e ser conivente? É com pecado. Mas pastor, Deus coloca pastor na nossa vida do jeito que a gente precisa, no tempo que a gente precisa. Tem que ser, fique quietinho. Eu tenho aprendido isso, viu, irmão? É mesmo. Tem que ficar. Quando eu não entendo nada que o pastor fala, porque tem coisa que ele não entende, você fica quieto. Esses dias Deus mandou colocar um pastor, o pastor me pediu um pastor ser pastor presidente, lá no interior, perto do Maranhão, lá em Augustinópolis. Aí eu peguei um pastor nosso, falei, nossa, é você mesmo, pai Deus, e mandei ele para lá. Ele quase me matou. Aí agora veio agora um negócio, o pastor me ligou, o pastor Sival, rapaz, disse que o pastor lá está vendendo as igrejas tudo lá, os prédios. Não é possível um negócio desse. Meu Deus do céu. E eu falei, não é possível. Não, e pastor tem autonomia lá, né? Vendeu a casa pastoral, vendeu, não sei, vendeu 4 congregações. Eu falei, meu Deus do céu. Eu chamei ele lá em Palmas. Agora, eu cheguei lá, a fala que chegou foi totalmente contrária. Eu falei, não, você fez errado de não pedir para o pastor. Você vai ter que fazer um relatório assim, assim, assado, e mandar para o pastor, para que você não fique ruim. Do jeitinho que a gente pediu para ele fazer, ele fez. Entendeu? Então, irmãos, honre o seu pastor. Obedeça o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Não fale mal do seu pastor. Tem uma que dá vontade de a gente falar mesmo, que é carne. Mas não fala, fica quietinho. Porque quem trata com o pastor é quem? É quem colocou. Quem constituiu o pastor foi Deus. Então, entendeu? Você já viu alguém que levanta contra o pastor dar certo? Quem que já viu dar certo? Eu, como pastor, só vejo dar errado. Então, você pode até orar, Jesus me dá graça e tal, e vai levando. Até Deus, o dia que Deus quiser tirar, ele tira. Tira ou não tira? Quando o pastor veio para cá, estou só descansando aqui, vem aqui, pastor, vamos orar já. O pastor Gladstone, quando ele veio para cá, de Filadélfia, o desejo nosso é que ele viesse direto. Deus tinha dado um projeto,
o pastor Israel, que amava e ama essa igreja, ama todo o campo, né, e tal. Um dia eu cheguei aqui, ele estava aqui olhando aqui para a igreja e dizendo, igreja, igreja. Eu falei, meu irmão, esquece a igreja de Lobo, meu irmão. Então, e aí eu cheguei aqui um dia, no dia de reunião de obreiro, e o pastor perguntou para mim, o pastor Ladstone, pastor, mas me fala para onde eu vou. Eu falei, pastor, não, me fala que nós vai para Summerville. Aí ele pegou e abriu o celular e me mostrou que na madrugada estava orando e Deus falou com ele, você vai para Summerville. Então, irmãos, quem põe pastor e tira pastor, não estou falando pastor, graças a Deus está bem aqui, é Deus. Eu sempre vou honrar os meus pastores, aqueles que já foram para o céu. Sabe o que eu faço com o meu pastor, que esse que era duro comigo? E até hoje ele é duro, eu chego lá, todo ano, mas ele vamos visitar ele. Ele ora por mim, tudo, já está com 80 e poucos anos. Quando eu chego lá, às vezes ele senta eu mais Eliane e fica 4 horas ensinando. 4 horas só doutrina, meu irmão. E fica quietinho ali esperando, até que chega o almoço, a gente almoça, vai para a tarde, e à tarde eu vou embora. Então, se você fazer outra coisa, que ele diz, olha, aqueles que iam dar conta delas, para que faça com alegria, e não gemendo. Irmão, tem crente que faz o pastor gemer mesmo. Tem crente que é... E o pastor ama todos iguais. Eu amo todos os nossos pastores, todo o nosso povo igual. Mas tem gente que dá trabalho. Entendeu? E lá, não com alegria, não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Então, obedeça aos vossos pastores. Seja fiel ao Senhor Deus. E Deus vai usar eles para abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Curve a cabeça, vamos orar.